Imagens ao vivo de Lusiânia, agora 12:01. Obrigado pela audiência e companhia nesta terça-feira. Hoje no J1 a gente te deixa por dentro de tudo que acontece aqui no entorno de Brasília e também em todo o nosso estado. Fique com a gente, vamos até 13h com muita informação, prestação de serviço e sua participação ao vivo com a gente pelo nosso WhatsApp, 98442-4000. Hoje a gente vai falar que grupo que estava desaparecido em trilha de Planaltina de Goiás foi resgatado. As 9 pessoas ficaram desaparecidas por mais de 10 horas. E já estão disponíveis as doses da vacina contra a gripe para profissionais de saúde. A gente vai falar também que vereador de Valparaíso se envolve em briga com agente de trânsito do município. O agente filmou as supostas agressões. Cuidado não, sem autoridade que? Cuidado não, sem autoridade não, cuidado não. Vem na murga, vem. A gente conta os detalhes desse caso daqui a pouco e você vai ver também. Uma horta comunitária está mudando a vida de moradores do Jardim São Paulo, aqui em Lusiânia. Hoje é terça-feira, dia 23 de abril e o J1 já está no ar. Ótima tarde para você. A gente abre essa edição falando que um grupo de 9 pessoas que se aventurou aí em uma região de mata fechada passou mais de 10 horas sem dar notícias. O Corpo de Bombeiros chegou a montar uma força-tarefa para fazer o resgate desse grupo, que era formado basicamente por homens. Eles começaram a trilha na sexta-feira, na Cachoeira do Indaiá. O plano era seguir entre a mata até a Cachoeira da Água Fria. Para vocês terem uma ideia, a distância entre as duas cachoeiras é de 51 quilômetros e boa parte desse trajeto seria feita aí a pé. No determinado ponto, o grupo se dividiu, alguns retornaram para a fazenda lá da região e os outros seguiram para a Cachoeira da Água Fria. Mas esse passeio começou a ficar tão complicado que eles não conseguiram retornar. Veja agora os detalhes dessa história na reportagem. A região onde o grupo estava é de mata fechada, de difícil acesso. O objetivo deles era chegar nesta cachoeira, conhecida como Água Fria. Eram 8 jovens, com idades entre 21 e 26 anos, além de um senhor que tem cerca de 50 anos. Eles passaram mais de 10 horas incomunicáveis entre essas montanhas, que ficam no distrito de São Gabriel, zona rural de Planaltina de Goiás. O Corpo de Bombeiros mobilizou uma grande equipe, mas os jovens conseguiram chegar à fazenda antes que eles iniciassem as buscas. Tivemos informações primeiramente com o pai de uma das vítimas, que foi o que acionou o Corpo de Bombeiros, e eles nos passou o último ponto que eles teriam tido contato com esse grupo, né, que seria numa fazenda ali, que inclusive é conhecida como Fazenda dos Pivôs, e a partir dessa fazenda desmembraram 2 grupos. A polícia militar do DF até tentou ajudar com um helicóptero, mas, segundo esse funcionário da fazenda, o mau tempo dificultou os trabalhos. Era o primeiro voo de helicóptero, o pessoal disse que ouviu, mas dentro da mata não conseguia nem comunicar, né? E aí a polícia deu um sobrevoo, um carro do Corpo de Foi logo cedo? Logo cedo, às 10 horas da manhã, porque o tempo de manhã também estava muito fechado, neblina, não tinha como, nem helicóptero, nem nada, né? Visualizar. Nós estamos em um ponto da fazenda onde, de acordo com alguns funcionários daqui, esses jovens que estavam desaparecidos teriam passado. A cachoeira que eles buscavam fica a mais ou menos 4 ou 5 quilômetros daqui, bem atrás daquele vale. Eles foram até lá e, perdidos, começaram a seguir o curso do rio. E foi exatamente por aqui que eles avistaram o helicóptero do Corpo de Bombeiros. O resgate do grupo aconteceu por volta de 1 da tarde. Assim que foram encontrados, eles seguiram para a sede da fazenda, onde comeram e foram avaliados pelos bombeiros. Estavam bem abatidos, não esperavam que, pelo que nos passaram, não esperavam que seria uma trilha difícil, né? Inclusive o que gerou esse transtorno, esse período que eles ficaram ausentes, né? sem contato, segundo eles, foi justamente a dificuldade por ser uma trilha fechada, de mata fechada. Nem mesmo as pessoas da região costumam se aventurar entre essas montanhas. A gente já viu bando de cateto, né, que é um pouco perigoso, queixada. Onça, a gente vê as pegadas dela direto na beira do rio.
né? A gente vê algumas pegadas, às vezes com filhote, pegada pequena junto. A trilha por si só ela já oferece obstáculos, né, desafios, né, preparo físico, levar o equipamento necessário, conhecer o local, ter um guia, né, que no caso eles não estavam acompanhados por um guia. E nossa equipe que foi até a fazenda e conversou com o pessoal lá do refeitório apurou que os rapazes estavam, claro, assustados, abatidos e tinham bastante fome. E um outro ponto que chamou bastante a atenção da nossa equipe é que na mata existem muitos perigos, né? O local abriga aí animais silvestres, como nós vimos aí na reportagem, né? E entre eles a temida onça-pintada. Inclusive, uma dessas onças já até apareceu lá na fazenda onde eles foram encontrados. Que bom que tudo não passou de um grande susto. Agora a gente fala sobre um vídeo que está circulando aí nas redes sociais e mostra uma discussão entre um agente de trânsito e um vereador de Valparaíso. Segundo o agente de trânsito, ele foi até agredido pelo vereador. Nós vamos ao vivo agora com a repórter Nayara Santos. Nayara, que confusão foi essa, hein? Boa tarde para você. Oi, Anderson. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o J1. Olha só, as imagens que estão circulando nas redes sociais foram filmadas pelo próprio agente de trânsito, Robson Félix. Nós entramos em contato com ele por telefone e ele disse que estava multando o motorista que estacionou um carro na contramão em Valparaíso. Neste momento, o vereador Zeca chegou dizendo que aquela abordagem não era necessária. Houve uma discussão, houve troca de ofensas e o Robson disse que o vereador deu uma cabeçada nele. Ontem mesmo ele fez um boletim de ocorrência, chegou a fazer um exame de corpo de delito, mas vamos ver nas imagens. Autoridade, autoridade de quê? Não, né? Você autoridade de quê? Você autoridade de quê? Você autoridade de quê? Autoridade não. Você autoridade de quê? Autoridade não. Você autoridade não. Autoridade não. Vem, da mão, vem da mão em mim. Vem da mão em mim. Vem da mão em mim. Não resolve nada. Desse jeito você não resolve nada. Você não falou você não mandei vocês. Mandei vocês. E você vai responder lá na delegacia, aqui ó, tá gravando tudo, tá gravando tudo, tá gravando tudo, tá gravando tudo. Vai pra dentro do carro, ó. Vai lá, seu folgado. Vai pra dentro do carro. Não vai resolver, tá filmando. Rapaz, você tem que respeitar as pessoas, rapaz. Você respeita as pessoas. Bom, nós também entramos em contato por telefone com o vereador e ele disse que foi cumprimentar um outro fiscal que estava acompanhando o Robson e que neste momento o Robson o encarou e que ele defendeu um murro que o Robson teria dado a ele. Em nota, a Câmara Municipal de Valparaíso informou que até o momento não foi notificada formalmente do caso envolvendo o vereador Zeca e por isso vai aguardar a conclusão da investigação da polícia e que pese a conduta do vereador. Preza também pelo fiel cumprimento da legislação, seja na esfera municipal, estadual ou federal. A polícia continua investigando o caso. Eu volto com você, Anderson. A agressão é o tipo de reação que a gente não espera de ninguém, muito menos por parte de um vereador que representa a população, né? Que a polícia esclareça tudo isso aí. Nayara, obrigado, viu? Bom trabalho para você. A gente fala agora sobre o caso do professor aposentado de Goiatuba, que foi encontrado morto dentro de casa no domingo. A família pede justiça, conversou com a nossa equipe da TV Anhanguera. O professor aposentado já foi vereador na cidade e era bastante conhecido por moradores. Para a família, o assassino sabia da rotina da vítima e agiu com muita crueldade. Queria roubar, roubasse, porque eles tirou até o direito da gente poder velar ele, sabe? Passar um tempo com ele. Isso é muito triste para a família. Sebastião Pereira de Souza, de 64 anos, foi encontrado morto dentro de casa em Goiatuba, no sul do estado. Ele estava amarrado e apresentava sinais de violência física. Embora casado, morava sozinho. Quando foi encontrado pelo filho, a casa estava toda revirada. O carro e o celular dele foram levados. O veículo foi encontrado na semana passada na GO 210. E a polícia acredita que o criminoso abandonou o carro após uma batida. A suspeita é que Sebastião tenha sido vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. As investigações apontam que ele foi morto na última quinta-feira e o corpo só foi encontrado no domingo. Foi vereador na cidade durante 4 mandatos e era professor, muitos alunos gostavam dele. Então é uma coisa que todo mundo chocou, né? Foi um crime muito cruel. A gente não
não sabe nem o que dizer, não temos palavras. A Polícia Civil segue investigando esse caso. Por telefone, o delegado responsável informou que já tem uma linha de investigação, mas que ainda não pode comentar para não atrapalhar o andamento das investigações. Outro assunto agora, a chuva de ontem deixou estragos em Brasília, né? A gente viu, e também deixou um rastro de destruição em Goiânia. Mais de 30 árvores caíram, de acordo com a Comurg. Várias ruas e avenidas, como a Anhanguera, ficaram alagadas durante o temporal da tarde e noite de ontem. No setor Cidade Jardim, esse carro foi arrastado pela enxurrada. O pátio da rodoviária ficou cheio de água. Policiais militares salvaram um homem que não conseguiu sair do carro durante o alagamento na Vila Aurora. No setor Coimbra, teve até granizo. Na Rua 44, até os manequins foram levados. Em Campinas, os comerciantes tiveram que correr para proteger as mercadorias. O vento chegou a mais de 70 km por hora. No bairro Feliz, a ventania balançou as árvores e os galhos bateram nos fios, provocando faíscas na rede elétrica. Por causa desse vendaval, o teto do terminal Bandeiras foi destruído. Não pode chover que o terminal só Jesus tem misericórdia. E choveu até dentro dos ônibus. Chove mais dentro do ônibus do que fora, olha aí. Na Praça Cívica, uma árvore acertou em cheio um carro e o trânsito ficou bloqueado. Os bombeiros usaram uma motosserra para cortar os galhos. As chuvas que são nesse período, elas vêm mais fortes, né? Então, assim, a gente tem vários problemas. Goiânia hoje está com várias árvores caídas. No Jardim Guanabara, o problema foi na Avenida Vera Cruz. A Comurg disse que 30 árvores caíram em 12 bairros de Goiânia. Uma delas foi aqui na Rua 70, no centro da capital. A árvore atingiu em cheio essa caminhonete, que, segundo o dono, é novinha. Saiu tem menos de 30 dias da concessionária. Por sorte, o dono não estava lá dentro e não se feriu. Foi rápido, caiu assim, questão de segundos e a árvore já estava no chão aí. O Instituto de Meteorologia disse que choveu 35 milímetros em Goiânia e a previsão é de mais chuva para essa terça-feira. Ainda falando da chuva, nossa equipe foi até a Vila Aurora, onde a água subiu tanto que os carros não passavam. Foi a equipe do sargento Marcos Castanheira que fez esse resgate. Dá só uma olhada. Olha, o carro está funcionando, está inteirinho aqui. E o seu Roberto está bem para contar para a gente essa história que ele viveu ontem, foi resgatado pelos policiais da Rotan. Seu Roberto, para onde o senhor estava indo naquele momento que a chuva pegou o senhor? Eu estava indo buscar minha filha, que trabalha no cartório de Faveiras, e quando chegou essa tempestade, eu desemboquei do bueiro e eu estava totalmente desesperado, e em poucos minutos chegou a Rotan, que eu não esperava, essa gentileza tão bondosa deles, me retirou dentro do carro e saiu empurrando, rebocando meu carro, puseram eu dentro do carro da Rotan. E a água chegou a que altura aqui dentro do carro, hein? Empurrando aqui, cheio, água. Já tinha entrado então no carro do senhor? Estava entrando já. Quando eles chegaram na hora certa, porque se tivesse demorado mais, aí o carro afundava ou rodava, né? Foi muita gratidão. Foram assim amando de Deus. Esses homens chegaram na hora certa. E é por isso que a pessoa tem que fazer as coisas boas aqui na terra, plantar coisa boa para colher frutos bons. Sou fã da Rotan, eu já era fã e agora aumentou mais. Uns policiais maravilhosos, competentes, e o Estado tem que dar apoio a esse pessoal, que são maravilhosos. Que bom que deu tudo certo, né? Agora vamos para o telão para ver a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, aqui para a nossa região. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, para a nossa região leste, mínima de 16, máxima de 33 graus, com previsão de chuva também para amanhã aqui na nossa região. Agora a gente vai dar uma olhada aqui na próxima parte do telão, que é a parte das nossas cidades, né? As cidades aqui do entorno de Brasília. A gente percebe que em praticamente todas as cidades tem previsão de chuva, né? Formosa, mínima de 20, máxima de 28 graus. Novo Gama, tempo nublado, mínima de 19, máxima de 28 graus. Cristalina, 19, máxima de 27. E Santo Antônio do Descoberto, mínima de 20,
máxima de 29 graus. Previsão de chuva, então, portanto, só para Formosa. As outras 3 cidades, Novo Gama, Cristalina e Santo Antônio, sol aparece, mas o tempo fica encoberto. E olha só, você pode participar aqui do J1 dando a sua opinião sobre as reportagens que nós estamos exibindo. Nosso WhatsApp é o 984424000. Por esse número você pode mandar a sua sugestão de reportagem também. Intervalo comercial e na volta a gente fala sobre um caso absurdo de maus tratos a um idoso que aconteceu em Anápolis. Uma situação que deixou muitos moradores revoltados. E ainda nessa edição a gente fala de um exemplo positivo de moradores do Jardim São Paulo. Eles decidiram criar uma horta comunitária e já estão colhendo aí o resultado desse trabalho em grupo. É boa porque a gente planta e colhe na semana o que plantou na semana passada. Aí não precisa de ir no sacolão comprar. Daqui a pouco a gente mostra essa iniciativa muito bacana que acontece lá no Jardim São Paulo. E hoje é dia do quadro Faz Bem, vamos falar dos cuidados com quem tem a pele seca, principalmente nessa época do ano. Voltamos em instantes. Agora a gente fala de um caso absurdo que terminou com a morte de um idoso lá em Anápolis. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso de maus tratos a um idoso e ao filho dele, um deficiente, que foi encontrado morto. Esse foi o cenário que a Polícia Militar encontrou. Muita sujeira, lixo e comida estragada. Os medicamentos estavam esparramados em cima de um armário. Os vizinhos contam que ouviram pedidos de socorro e decidiram entrar na casa. Chegou lá e encontrou um morto e um deitado lá, todo sujo, danado. Aí ligou para a polícia, ligou para o Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar encontrou José da Conceição, de 58 anos, morto. Ele tinha deficiência mental. O pai dele, Josué Ribeiro da Rocha, de 81 anos, estava com feridas pelo corpo. Para a polícia, ele disse que estava há horas sem comer. A família diz que Marcilene Sanches dos Santos, a cuidadora, que tem a tutela de pai e filho, passava dias sem ir na casa. Ele falava que ela custa ir lá, passa 3 dias, 4 dias, ela teve até 5 dias sem ir lá. Aí procurava por ela, disse que estava para as festas. Enquanto a polícia estava aqui na casa, a cuidadora chegou. Ela foi encaminhada para a central de flagrantes, ouvida e autuada por abandono de incapaz e maus tratos. Marcilene pagou uma fiança de R$1.000 e vai responder o processo em liberdade. O caso será investigado pela Delegacia do Idoso e do Deficiente. O delegado responsável disse que aguarda o resultado do laudo cadavérico para seguir com as diligências. Se o laudo detalhar que a morte da vítima realmente decorreu de inanição, de desidratação, de qualquer fato vinculado a esse abandono, aí sim ela vai responder pela morte e o crime de maus tratos tem uma qualificadora, um tipo específico, que a pena vai até 12 anos. E as investigações também não descartam a possibilidade dela, inclusive, responder por homicídio doloso. A defesa da cuidadora Marcilene Sanches dos Santos negou as acusações de maus tratos e abandono de incapaz. Disse ainda que Marcilene presta o serviço de cuidadora há cerca de 7 anos e que a família do idoso e do filho, que foi encontrado morto, não oferecem assistência e por esta razão ela se dedica aos cuidados. E a Polícia Civil deve concluir nos próximos dias as investigações sobre a morte do funcionário da Saneago que morreu afogado no rio Meia Ponte. As investigações mostram que a equipe não tinha colete salva-vidas, diferentemente do que afirmava a Saneago. O delegado que está à frente das investigações não tem mais nenhuma dúvida. A equipe que fazia a medição do volume de água no Meia Ponte não usava coletes. Nenhum dos funcionários da Saneago que estavam embarcados estavam com o uso de colete. Por esse motivo, o inquérito que antes apurava um acidente de trabalho virou agora uma investigação por homicídio culposo,
quando não se tem a intenção de matar. Houve uma omissão, essa configura uma negligência, uma vez que o uso de colete em embarcações, no caso uma embarcação miúda, que é o caso, é obrigatório. Dia 11 deste mês, Flávio Leonel de Moraes, de 36 anos, e mais 2 funcionários da Saneago estavam numa embarcação que virou no Rio Meia Ponte. Flávio desapareceu nas águas e só depois de 2 dias o corpo foi encontrado pelos bombeiros. Os outros 2 trabalhadores conseguiram se salvar. Segundo o delegado, a equipe do Flávio, que fazia a medição no Rio Meia Ponte, tinha sido formada havia 2 anos. E desde então, os funcionários já tinham feito 2 pedidos formais para que a Saneago comprasse coletes. E pensar que é um equipamento barato, não custa mais de R$200. Esse daqui que está comigo, R$110. Poderia ter salvo a vida do Flávio. Foi pago um alto custo a um preço vil, ou seja, precisou que uma pessoa, uma vida humana fosse perdida, em detrimento, então, de um objeto que, para uma grande empresa, configuraria vil. O sindicato que representa os funcionários da Saneago diz que já entrou com diversas denúncias no Ministério Público do Trabalho, cobrando mais rigor na prevenção para evitar acidentes e espera que agora os diretores da Saneago sejam responsabilizados pela morte de Flávio. Nós queremos um basta nessa situação. Chega de companheiro sendo vitimado na sua execução das suas tarefas. Nós não queremos mais famílias vindo chorar o corpo de trabalhador. A Saneago disse que só vai se pronunciar depois que for notificada sobre a conclusão do inquérito. A empresa ressaltou que oferece todos os equipamentos necessários para a segurança dos funcionários. Notícia agora para quem recebe o benefício do Bolsa Família. Estão sendo realizadas nas unidades do programa e também nos postos de saúde as pesagens dos meninos de 0 a 7 anos e das mulheres de todas as idades. Para fazer essa pesagem aí, o beneficiário do Bolsa Família precisa levar o cartão com o número do NIS, cartão de vacinação das crianças e, se for gestante, tem que levar também o cartão pré-natal. O prazo é até o dia 30 desse mês. Quem não se pesar pode perder o benefício. E você pode participar aqui do J1, tem o nosso QVT que você baixa de graça aí no seu celular. Você pode mandar fotos e vídeos e comentar o que está incomodando aí também na sua região. É só mandar para a gente pelo nosso WhatsApp 984424000. Intervalo comercial, na volta, a gente fala da vacinação contra a gripe H1N1. Os grupos prioritários devem ficar atentos para evitar filas nas unidades de saúde. E você que mora aqui na região do entorno, mas vai muito a Brasília, deve ficar em alerta com uma reversão que está acontecendo na EPTG. Muitos motoristas estão levando multas. Na verdade, em um mês foram mais de 1.500 multas. E ainda nessa edição, um bom exemplo dos moradores do Jardim São Paulo, aqui em Lusiânia. Eles plantaram e agora estão colhendo verduras e legumes fresquinhos. 12:28, voltamos já.